Eu não tô nem aí, tu vai assistir mesmo. Então... Bora lá, meninas. Não, desculpa, meninas. Essa aula é muito legal, tá bom? É muito legal mesmo. A gente vai estudar agora trigonometria, esse assunto é do vestibular. E... Bom, vamos lá. Pessoal que está assistindo a sala, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Henrique Littaif, do canal Lógica Online. Nós estamos fazendo revisão da parte final de trigonometria, que envolve a parte de equações trigonométricas. Na verdade, a parte de funções trigonométricas, que vai ser o assunto cobrado no vestibular. Então, vamos pegar o assunto básico, tá? Nós já vimos o pessoal que perdeu aulas anteriores, a gente fez várias etapas. Revisamos o que era a trigonometria dentro do triângulo retângulo, a trigonometria básica que existe dentro do ciclo trigonométrico, pelo menos a identificação, e agora vamos ver como é que ela se aplica nas funções seno e cosseno, nas funções senoides, né, que nós chamamos de funções trigonométricas. Então, vamos começar agora. Quando nós falamos de funções trigonométricas, eu já expliquei para vocês as medidas relacionadas ao arco trigonométrico. E dentro do arco trigonométrico, nós conseguimos achar as relações de cosseno e seno. Embora tenha tangente também, depois a gente fala nelas, tá bom? A gente falou que o seno de teta, seno de alfa, o ângulo, tá aqui um ângulo. Esse ângulo é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, quanto que vale o seno dele? O seno dele, nós dizemos que vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cosseno dele, de alfa, é cateto oposto pela hipotenusa. Vini, amanhã se tu chegar antes das 2, você ganha 50, tá bom? Cosseno de alfa, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente de alfa, que é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seno dividido pelo cosseno de alfa. Esse alfa é um ângulo real. É um ângulo real relativo a um ângulo qualquer? Relativo ao intervalo 0 menor do que x, que é menor ou igual a 2π. Nós dizemos, portanto, que esse ângulo alfa são funções variáveis. Então, quando a gente fala seno de alfa, cosseno de alfa... Boa tarde, minha querida Bárbara. Quando a gente fala seno de alfa, quando a gente fala cosseno de alfa, quando a gente fala tangente de alfa, nós estamos falando desse alfa como uma variável real. Essa variável real, embora ela possa ser maior do que... Você sabe que de 0 até aqui, por exemplo, que é 0, aqui começa no 0 e termina aqui no 2π, que é 360 graus. E esse é o valor máximo que nós temos de ângulo dentro de uma circunferência trigonométrica. Lógico que por mais que você dê algumas voltas, né? Por exemplo, você pega aqui do 0, vai até 360, de 0, aí continua, aí vai 720, e aí vai embora. Tranquilo. Tá tranquilo, Bárbara? Então, dessa forma, nós percebemos que o alfa é uma variável real. E, portanto, quando nós falamos seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, nós falamos dessas funções seno, cosseno e tangente como funções trigonométricas. Então, quando nós falamos de seno, cosseno e tangente, não, funções trigonométricas, nós falamos sobre seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. E como qualquer outra função, nós temos que descobrir quais são os valores que tornam verdadeiras essas funções. É bem simples, é bem fácil de lembrar, mas vamos ter que prestar atenção em alguns detalhes. Então, anotem tudo detalhadamente, como é que a gente vai fazer isso. Tudo é baseado em umas 3 ou 4 regras, é muito simples mesmo. Então, tem que prestar atenção. Vamos lá, continuando aqui. Como nós já falamos anteriormente, a ideia de seno, cosseno e tangente é sempre relacionada ao ciclo trigonométrico. E dentro do ciclo trigonométrico, eu coloco os eixos x e y relacionados a cosseno e seno. Os ângulos básicos para nós analisarmos, quais são? 0, aqui é π sobre 2. Para essa aula especificamente, eu vou me concentrar sempre em escrever os ângulos em radianos, porque, pelo menos nas provas que nós percebemos, principalmente da prova do macro, da OEA,
e outras provas até pelo Brasil que pedem funções trigonométricas, sempre trabalham com um ângulo em radianos. Então, vamos ter que fazer essa forma. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, que é 270 graus, e aqui é 2π. Então, quando nós temos um ângulo alfa aqui, nós podemos achar os valores dos ângulos relativos a alfa, que são, respectivamente, o cosseno e o seno de um ângulo qualquer. O cosseno... Deixa eu escrever direito. Deixa-me escrever direito. O cosseno de alfa e o seno de alfa. A fórmula básica que nós utilizamos para relacionar os dois é a fundamental, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, todas as vezes, não importa qual quadrante você escolha, você pode relacionar a esse ângulo alfa a um determinado quadrante. Qual quadrante? Olha, varia, né? Por exemplo, aqui é alfa, aqui é quanto? Π menos alfa, aqui vai valer quanto? Π mais alfa, e aqui vale 2π menos alfa. E apenas relembrando aquilo que nós já fizemos na última aula, você sempre pode relacionar eles ao primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Mas isso eu já falei. O que eu estou mais preocupado é relacionar os ângulos para esses caras aqui. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Porque mesmo esses caras têm os valores de seno e cosseno deles. Por exemplo, eu coloquei aqui uma tabela dos ângulos relativos. Observe esse primeiro caso aqui. Aqui eu tenho seno 0. Seno 0. Quanto que é o seno de 0? Seno de 0, você tem que jogar o ângulo para o eixo dos senos. O cosseno de um ângulo, tu tem que jogar esse ângulo para o eixo dos cossenos. Por exemplo, quando você tem esse ângulo alfa, aqui, deixa eu desenhar aqui em cima, fica mais simples para a gente poder entender. Meu Deus. Eu estava vendo um desafio na internet que os alunos marcavam professores para fazer círculos. Era bem legal, olha. Seno, cosseno. Por exemplo, eu tenho esse ângulo alfa. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa você joga para o eixo dos senos. Aí você vai ter essa medida. Esse aqui vai ser o seno de alfa. Quem vai ser o cosseno de alfa? Tu joga para cá. E você vai ter essa medida. Essa medida vai ser o cosseno de alfa. Então, quando os ângulos estão exatamente aqui em cima do zero, no caso aqui ele está falando do ângulo zero. Que 0 graus está bem aqui. Quanto que é o seno de alfa, seno de zero? O seno de zero é só jogar aqui para o eixo dos senos. Não esquece que aqui chama-se eixo dos senos, que é o eixo dos cossenos. Quando você joga para o seno, vai dar quanto? Vai dar 0. E o cosseno vale quanto? Todo o ciclo trigonométrico... Só um minuto, por favor. Então, o que vai acontecer aqui? Todo eixo, ele é unitário, como eu já tinha falado anteriormente. Aqui vale quanto? A medida daqui para cá vale 1. De 0 até aqui em cima vale 1. 1 positivo, né? Aqui vale menos 1. Aqui vale menos 1. E aqui vale 1 de novo. Então, quando ele fala... Só um minuto. Então, quando ele fala cosseno de 0, quanto que ele vale? É só pegar a medida aqui em cima, vale 1. Eu coloquei na tabela todos os casos. Aqui, ó, π sobre 2. Π sobre 2 aqui em cima. Quanto que é o seno de π sobre 2? É a medida daqui até aqui em cima, que vale 1. E quanto que é o cosseno de π sobre 2? É só jogar para o 0, vai dar 0. 3π sobre 2, que é 270 graus. Está aqui, 3π sobre 2. O seno vale quanto? Ele está em cima do eixo do seno, vale menos 1. E o cosseno vai valer 0, claro. E, finalmente, esses valores de 180 e 2π. É só para relacionar, eu já passei essa tabela anteriormente para vocês. Mas por que tu está fazendo essa tabela, Henrique? Porque a partir dessa tabela, eu tenho os ângulos notáveis, que é 30, 45, 60 graus,
E esses outros ângulos, que são 0, 90, 180, 270 e 360. A partir de agora vamos falar π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E a partir deles, podemos colocar todos eles numa pequena tabela, que é essa tabela aqui. Observe, para cada valor de x, que é 0, 3, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, nós podemos relacionar o que nós chamamos do valor de x, consequentemente o seno de x e o cosseno de x, que são esses valores aqui. Dito isso daqui, temos que lembrar como jogar todos esses, antes de ensinar o que significa a função trigonométrica propriamente dita, você tem que lembrar que a análise dela é sempre relativa ao primeiro quadrante, em radianos, claro. Então, dentro do possível, nós vamos aprender como transformar um ângulo para o primeiro quadrante. Por exemplo, aqui. Esse ângulo, especificamente aqui, é o ângulo π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Se você jogar o congruente dele, ou seja, o ângulo que tem a mesma medida, para o segundo quadrante, vai ser 120 graus. Mas como é que se faz isso? Quando você tem um ângulo qualquer, que é esse ângulo aqui, essa relação, como é que vai ficar? Aqui vale quanto? Alfa. E para o segundo quadrante vale quanto? Vale π menos alfa. Esses exercícios, o que ele vai pedir para a gente analisar aqui, é como calcular esse ângulo. Como é que você faz essa relação? Desse jeito aqui. Fala, π menos alfa. Então, o que vai ser isso daqui? Quanto que é, por exemplo, o ângulo que a gente está fazendo, o seno ou cosseno dele? Vale π menos alfa. Então, o que significa isso? Significa que o seno de alfa é igual ao seno de π menos alfa. Lembre-se que é positivo, positivo. Vocês estão entendendo aqui a relação? Aqui é negativo, não é verdade? Aqui vale quanto? Aqui vale π mais alfa. E aqui vale quanto? Vale 2π menos alfa. Aí podemos escrever algumas regras. Isso aqui é para o segundo quadrante. Para o terceiro quadrante, como é que vai ficar? O seno de alfa é igual a quanto? É igual a menos seno de π mais alfa. Sinal negativo. E para o quarto quadrante, quanto que é o seno de alfa? O seno de alfa é igual a menos seno de 2π menos alfa. Nós estamos só brincando aqui, nós estamos criando as nossas fórmulas para cada caso. Então você vai ter que modificar esse quadrante e relacionar para cada um. O problema é que você tem que sempre jogar para o primeiro quadrante, é isso que é a simplificação, tá bom? Vamos fazê-los? Vamos fazer um exercício aqui para poder aplicar isso. Já. Letra A. Calcule o seno de 2π sobre 3. A primeira coisa que a gente percebe é que 2π sobre 3 é menor do que 2π. Lembre-se que a análise sempre tem que ser relativa ao primeiro quadrante. Se ela for maior do que 360 graus, que é 2π, nós temos que fazer outro cálculo. Vamos fazer a análise aqui. Quem é esse ângulo aqui? Então eu tenho o seno, aqui eu tenho o cosseno. Quem é o 2π sobre 3? 2π sobre 3, ele está em que quadrante? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Quando você tem esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa sobre 3 aqui, ele é muito parecido com o ângulo de aquele π sobre 3, pode ser do primeiro quadrante, né? Então, qual vai ser o ângulo relativo para ele, que vai ficar 2π sobre 3? 2π sobre 3, aproximando o ângulo, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3. Isso aqui é 60. 60 vezes 2 vai dar quanto? 120. Então, 120 graus é segundo quadrante. Então, esse 2π sobre 3 é do segundo quadrante. Beleza? Nós sabemos que o seno ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, quando ele pergunta quanto que é o seno de 2π sobre 3,
eu tenho que lembrar que o seno de π sobre 3 tem que ser igual ao seno de 2π sobre 3, já que eles têm o mesmo sinal, eles têm a mesma medida, que vai ser igual a quanto? Seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus, isso aqui equivale a quanto? Equivale a raiz de 3 sobre 2. Alguma dúvida naquilo que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Vamos verificar mais um caso, por favor. Lembre-se esse detalhe, tá? Importante. Para você descobrir a posição nele, do ângulo que ele está pedindo para analisar, substitui, tá? Π é 180 graus. Letra B. Ele fala cosseno de 135 graus. Quanto é? Análise gráfica. Passo número 1. Vou ter que fazer o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico eu tenho que relacionar os ângulos relacionados a seno e a cosseno. Quanto que é o ângulo alfa? Não sei. Sempre tem que fazer a determinação para o primeiro quadrante. Quem é 135 graus? Bom, aqui é 0, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, 270 e aqui é 360. Então, quanto que vale aqui? 135 graus. Tá por aqui. Ele quer o cosseno. Que ângulo era esse? Porque eu sempre tenho que relacionar para o primeiro quadrante. No segundo quadrante, a fórmula vai ficar 180 menos alfa, que tem que ser igual a 135. Esse alfa vai ser igual a 45 graus. Beleza, então esse alfa aqui é 45 graus. E daí? E daí que fica bem mais fácil fazer o cálculo. Eu sei que o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo no primeiro quadrante, positivo no quarto quadrante, negativo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante. Ora, então se eu tenho eu sei que o cosseno de 45 graus é igual ao menos cosseno de 135 graus. Então vai ser negativo. Quanto que vai ser esse valor? Vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, só que é negativo. Lembre-se, eles têm a mesma medida. O que muda é o sinal. Alguma dúvida no que eu escrevi, que eu falei? Continuando aqui. Fica um pouco mais interessante, fica um pouco mais interessante quando nós utilizamos ângulos maiores do que 2π. Deixa eu escrever aqui, atenção. Quando a gente fala ângulos maiores do que 2π, significa que nós temos que descobrir a primeira determinação positiva desse ângulo. Nós temos que achar a primeira determinação positiva desse ângulo. Esqueci de falar uma coisa. Maria, boa tarde, tudo bem com a senhora? Eu nem falei com a senhora quando a senhora entrou. Muito bem, vamos lá. Calcule quanto que é o seno de 37π sobre 3. Antes de explicar isso daqui, eu quero que todo mundo não pisque agora. Olha para cá, que eu quero ensinar algo muito importante para vocês. Eu vou desenhar o ciclo trigonométrico. Do x. Aqui é 0, aqui é 2π no final. Vamos passear? Vamos dar uma volta. Uma volta. Quanto que deu? Deu 2π. Vou dar mais uma volta. Deu quanto? Deu 4π. Vou dar uma terceira volta. Vai dar quanto? 6π. Já deu para entender o que eu estou falando, não é verdade? Se eu der agora, já estou na terceira volta. Deixa eu só diminuir o volume do meu telefone. Eu estou na terceira volta. Agora eu vou dar, presta bem atenção, eu vou dar a terceira volta e vou parar bem aqui. O que que eu fiz? Eu dei 3 voltas e meia, né? Ou seja, foi 6π mais π, que deu quanto? 7π. Se ele me perguntasse quanto que é o seno de 7π, eu teria que analisar primeiro onde ele parou na circunferência. Porque o que que é o 7π? O 7π é o 6π mais π. Esses 6π significam 3 voltas completas mais meia volta.
Portanto, o seno de 7π, na verdade, é o seno de π, que no caso é igual a zero. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que eu tenho um ângulo maior do que 2π, eu tenho que descobrir qual vai ser a primeira determinação positiva dele. Ele vai descobrir a primeira determinação positiva dele. Como assim? Vamos ter que pensar um pouco. Deixa eu só... Eu posso apagar isso aqui que eu fiz? Posso, eu estou escrevendo. Só recapitulando aquilo que eu escrevi. Se eu escrever, por exemplo, meninos, assim, ó, seno de 6π, o que significa isso? 6π não existe, mas eu sei que o 6π é 3 vezes 2π, onde 2π significa uma volta completa. Se eu falo seno de 7π, o que significa isso? 6π mais π, porque 6 dividido por 3, 6 dividido por 2π vai dar o número inteiro, né? 2. Ou seja, quando eu completo uma volta, vocês têm que entender que toda vez que completo uma volta é 2π. 2 voltas, 4π. 3 voltas, 6π. 4 voltas, 8π. E assim por diante. Qualquer valor não par, qualquer valor que não dê par, significa que é uma volta, uma corrida mágica que ele deu, um ângulo onde ele parou. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui do problema, nosso amigo aqui, ele pergunta quanto que é o seno de 37π sobre 6. Quem é 37π sobre 3? 37π sobre 6, eu posso escrever que é um número, pode ser 36π sobre 6 mais π sobre 6. Por que eu estou escrevendo isso? Porque quando eu fizer 36 dividido 36 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 6π. Ou seja, o nosso amigo deu quantas voltas? 2π, 4π, 6π. Ele deu 3 voltas. Deixa eu desenhar o que está acontecendo aqui. Começa no 0 e 2π, né? O que significa 3π sobre 6, que na verdade 6π mais π sobre 6? Significa que nosso amigo, presta muita atenção aqui, ele deu 1, 2, 3 voltas, completando 6π, e andou até aqui em cima, onde é o ângulo π sobre 6. Vocês entenderam o pulo do gato dessa questão? De novo, 37π sobre 6 significa 36π sobre 6, porque quando eu divido esse cara aqui, o 6 já estava aqui, tá bom? Pela minha dica. Eu consigo o número par, mais o π sobre 6. O que significa isso? Que ele deu 1, 2, 3 voltas, que equivalem a 6π, e andou mais π sobre 6. Então, o que significa isso? Que quando ele pergunta quanto que é o seno de 37π sobre 6, ele na verdade está perguntando para mim que o seno de 37π sobre 6, na verdade, é a mesma coisa que o seno de π sobre 6. E o seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus. 30 graus eu conheço. Seno de 30 graus equivale a 1 sobre 2. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Alguém tem algum comentário a fazer? Eduarda, liga o seu microfone. Você conseguiu entender, minha querida amiga? Bárbara, querida, tu lembra desse assunto ainda? Conseguiu entender? Sim, Henrique, consegui. E o Nicolas também. Muito obrigado. Meninos, vamos fazer mais uma para fixar? Eu acho que fica mais interessante. Letra B. Essa aqui já é o contrário, né? Negativa. Quanto que é o seno de menos 225 graus? Esses valores que nós estamos estudando, pelo menos com respeito ao seno e cosseno, eles são sempre lidos dessa forma, né? Por exemplo, aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno. Aqui vale quanto? Que porcaria é essa? Aqui é quanto? Zero. Aqui é π sobre 90 graus, né? Aqui é 180. Aqui é 270. E aqui é 360. Acho que fica bem claro que quando nós lemos um ciclo trigonométrico,
ele é sempre lido no sentido anti-horário. Nesse sentido aqui, tá bom? Então vai ficar 0, 90 graus, 180, 270, 360. Então quando você lê o gráfico no sentido horário, nós dizemos que é a leitura normal, a leitura padrão do eixo trigonométrico. Quando você lê, portanto, no sentido horário, vai ficar a medida negativa. Por exemplo, se eu parto aqui do zero e vou nessa direção, o que significa isso? Eu vou escrever aqui embaixo, tá bom? Significa que eu andei menos 90 graus, entendido? Eu andei menos 90 graus porque andei 90 graus no sentido contrário ao ciclo trigonométrico. Então, quando ele fala esse item negativo aqui, significa apenas que nosso amigo, ele andou no sentido contrário. E, portanto, nós temos que achar a medida positiva relativa ao círculo que ele está se movimentando. Como é que a gente vai fazer isso daqui? É bem simples, na verdade. Ensinar para vocês não ensina para ninguém não, tá bom? Você vai pegar esse menos 225 graus aqui e você vai verificar se esse número é menor do que 360. Aí tu vai falar assim, caso ele seja menor do que 360, a gente não vai ter que fazer a simplificação dele. O que a gente vai fazer? A gente vai somar com 360 graus apenas. E vai descobrir, portanto, onde ele parou a primeira determinação positiva dele. Quanto que ela é? A primeira determinação positiva vai ser 360 menos 225 graus. Isso aqui vai ser igual a 135 graus. Aí eu vou escrever aqui. O que foi isso que eu achei? Eu descobri que o seno de menos 225 graus, na verdade, é a mesma coisa que o seno de 135 graus. Ainda não acabou meu trabalho. Onde está 135 graus? 135 graus está aqui, no segundo quadrante. Como ele quer seno, eu tenho que lembrar daquela regra que eu já ensinei para vocês. O seno, ele é positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Para eu descobrir o seno de um ângulo, que no caso é o seno de 135 graus, eu tenho que descobrir sempre a determinação relativa ao primeiro quadrante. Mas agora é fácil. Que ângulo é esse? Aí você fala, é alfa. No segundo quadrante, eu sei que é 180 menos alfa. Tudo isso deu quanto? Deu 135 graus. Então, esse alfa é igual a 45 graus. Então, o nosso ângulo alfa é 45 graus. O que significa isso? Que o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus. O mesmo sinal, inclusive. Que vai ser igual a quanto? A raiz de 2 sobre 2. Não é cálculo, é análise. Boa essa, né? Muito bem. Próxima. Quanto que é o seno de 6π? Quanto que é o seno de 6π? O que significa 6π? Esse aqui dá para fazer de cabeça. Imaginemos um ciclo trigonométrico. Esse ciclo métrico é relacionado aqui valores de cosseno e aqui seno do ângulo. Aqui vou colocar os ângulos relativos, é quanto? 0 π sobre 2, π, 3π sobre 2, e é claro, aqui é 2π. Então, quando eu pegar esse ângulo e me mover desse jeito aqui, daqui para cá vai dar quanto? Fala, 2π. Uma volta. Dei mais uma volta, vai dar quanto? 4π. Dei mais uma volta, dei quanto? 6π. Vocês têm que entender que quando eu falo seno de 2π, o que significa isso? Em primeiro lugar, eu percebo que 6π dividido por 2 vai dar um número inteiro. Dividido por 2π, perdão. Dividido por 2π vai dar um número inteiro. Então, pode ser simplificado facilmente. Quem é o seno de 6π? Seno de 6π, na verdade, é o 3 multiplicado por 2π. Ou seja, ele vai dar 3 voltas completas na circunferência. Porque 2π significa volta completa na circunferência. Respira. Então, o que significa volta completa? Significa que o seno de 3 vezes 2π é a mesma coisa que o seno de 2π. E o que é o seno de 2π? 2π é aqui, olha, nesse ponto. O seno de 2π bem aqui vale 0. Moleza, né? Outra agora. Quanto que é o seno de 19... Desculpa, eu estou indo meio rápido. Vocês estão conseguindo printar essas questões aí? Tá aí, Marcela?
Eduarda, conseguiu? Não, eu acho que eu vou sair porque tá travando toda hora. Então a internet que tá ruim mesmo, né? É, Usa o 3G, rapaz. Melhor. vai acabar meus créditos, não tenho plano. Pra assistir BBB, os créditos servem, né? Sim, porque passa. Na TV. Meu Deus. Tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Seno de 19π sobre 4. Vamos lá. Primeira dica. Então, alguma coisa dividido por 4 já ajuda bastante a gente. O que que 19π sobre 4? Significa que ele vai dar o número de... Não esquece que 19π sobre 4, dando um belo chute aqui, isso aqui é maior do que 2π. Tá? É tranquilo, ou seja, tem mais de uma volta aqui. Agora eu tenho que descobrir a primeira determinação positiva desse cara. É fácil. Vou ensinar vocês. É uma mãe que eu aprendi lá nos tempos longínquos, em 1997. Os pais de vocês eram crianças nessa época, né? Lá em 97, meu professor Erivelto me ensinou assim. Eu tenho que pensar no número que dividido por 4 vai dar um número inteiro, tá bom? 19 não é, 18 não é, 18 dividido por 4 vai dar 4,5. 17 não é, 16. 16π sobre 4. 16π sobre 4 deu um bom número. Um número par, inclusive, né? Então ficou 16π dividido por 4 vai dar 4π. Ou seja, 4π significam 2 voltas. Interessante. Tome cuidado, não basta ser inteiro, tá? Tem que ser par, porque o número par inteiro significa que são voltas completas na circunferência. Respira. Mais 3π sobre 4. Por quê? Porque se eu somar esses dois números, eu vou voltar para cá, para o 19π sobre 4. Essa primeira parte, que é o que nós chamamos do 16π sobre 4, isso aqui é uma volta, não me interessa. O que me interessa é onde ele parou. O que significa isso daqui? Isso aqui vai dar 4π, que equivalem a 2 voltas. Traduzindo, desenhando o ciclo trigonométrico, vou colocando os valores de seno e cosseno. Seno e cosseno. O que significa esse 4π? Significa que ele andou daqui para cá, uma volta, 2π. Duas voltas, 4π. E parou no 3π sobre 4, que é algum canto dessa circunferência. Vocês estão entendendo? Então, quando ele pergunta quanto que é o seno de 19π sobre 4, isso aqui é a mesma coisa que o seno, na verdade, de 3π sobre 4. Que é a mesma coisa que o seno de 3π sobre 4. Onde é o 3π sobre 4? Eu tenho que estimar que ângulo é esse. Não esqueça que π equivale a 180 graus. Então vai ficar 3 vezes 180 dividido por 4. 3 vezes 180 dividido por 4. Isso aqui, na verdade, é o seno de 135 graus. A gente tinha acabado de fazer esse ângulo, né? 135 graus é o nosso 3π sobre 4. 135 graus é um congruente de 45. O seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, esse seno de 135 graus, que é o seno de 3π sobre 4, na verdade, é a mesma coisa que o seno de π sobre 4, que é 45 graus, que equivale a raiz de 2 sobre 2. Lindo, não é verdade? Alguma dúvida aqui? Perfeito. Opa! Esse aqui é negativo. Conseguiu printar aqui, Marcela? Eduarda? Crisóstomo? Conseguiu entender? Conseguiu anotar? Eduarda, tu tá sem microfone agora? Vini, tu tá por aí? Opa, tô sim. Ricardo, tá tudo tranquilo? Tá sim. Só um minuto, rapidinho, tá bom? Tá bom. Nossa, doutor.
Já continuando aqui agora. Seno de menos π sobre 3. Já acabei de falar para vocês. Eu sou rapaz chique, eu não trabalho com seno negativo, tá, gente? Tem que trabalhar com seno com cara positivo, tá bom? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? É fácil. Π sobre 3 é menor do que 2π, então dá para subtrair direto, que nem que eu fiz naquela hora com aquele ângulo negativo. Eu subtraí 360. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou subtrair de 2π, que eu sou mais chique, tá bom? Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 2π menos π sobre 3. 2π menos π sobre 3 vai ficar aqui, vai ficar quanto? 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5π sobre 3. Então esse ângulo aqui, na verdade, é o seno de 5π sobre 3 que eu tenho que analisar. Desenhando o ciclo trigonométrico, nós temos essas relações aqui. Cinco π sobre 3, quem é 5π sobre 3? É 5 vezes 180 dividido por 3. Esse aqui é 180 dividido por 3 vezes 5. 300 graus, olha. Onde é que é 300 graus? 300 graus, bom, aqui é 0. Deixa eu colocar todos os ângulos, tá bom? Aqui é 0. Aqui é π sobre 2, que é 90 graus. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2, que é 270 graus. E aqui é 2π, que é 360. Portanto, 300 graus, que é o 5π sobre 3, está bem aqui. Esse cara aqui, portanto, é o 5π sobre 3. É fácil lembrar. No primeiro quadrante, quanto que ele vale? Alfa. No quarto quadrante, ele vale quanto? Vale 2π menos alfa. Então, fazendo o cálculo... Só um minuto. Esse cálculo aqui vai ficar quanto? 2π menos alfa é igual a 5π sobre 3. Então, esse alfa vai ser igual a quanto? A 5π sobre 3 menos 2π. Esse alfa vai ser igual a 3 vezes 2, 6. Vai ficar menos 10 mais, né? π sobre 3. Então, esse é o nosso ângulo. O seno, ele é positivo no primeiro quadrante e negativo no quarto quadrante. O seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus. É o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, quanto que ele vale? 1 sobre 2. Então aqui vai ser quanto? Aqui vai ser menos 1 sobre 2. Ficou claro essa relação? Eduarda, ficou alguma dúvida ou prefere um outro exemplo para esse caso aqui? Você entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, tá bom? Vou escrever aqui embaixo. Quanto que é o seno de menos π sobre 6? Só um minuto, por favor. Quanto que... Muito obrigado, meu amor. Poxa, nem precisava, meu amor. Obrigado. Quanto que é o cosseno de menos π sobre 6? Em primeiro lugar, eu não trabalho com cosseno negativo. Eu tenho que colocar na parte positiva. Como esse π sobre 6 é menor do que 2π, eu posso subtrair direto, como se fosse aquele caso que eu falei anteriormente de
ângulo negativo que a gente subtraía de 360. Só que agora a gente vai subtrair de 2π. Vai ficar como? Vai ficar 2π menos π sobre 6 igual a quanto? 6 vezes 2 é 12, 12 menos π vai ficar quanto? Vai ficar 11π sobre 6. Olha, interessante. Então, isso aqui, na verdade, é o cosseno de 11π sobre 6. Muito obrigado, meu amor. O problema é, onde está o 11π sobre 6? Não esqueça que quando a gente faz o cálculo, sempre tem que ser a determinação positiva dele. Onde fica o 11π sobre 6? Eu tenho que estimar que ângulo é esse. 11π sobre 6 é a mesma coisa que 11 multiplicado por 180 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 180 dividido por 6 multiplicado por 11. Isso aqui vai dar 330 graus. Bom, vamos ter que pensar um pouco, tudo bem? Não esqueça que você pode ficar transformando, tá? Você pode trabalhar tanto com radianos quanto com um ângulo normal, não importa, desde que você consiga transformar e identificar no ciclo trigonométrico a posição desse ângulo. Cada vai ficar como esse daqui? Deixa eu desenhar. 330 graus é no quarto quadrante. Para fazer o valor de seno e cosseno, ele pergunta para mim quanto que é, deixa eu escrever aqui embaixo, quanto que é o cosseno de 11π sobre 6, na verdade. O cosseno de 11π sobre 6, eu acabei de explicar, que é a mesma coisa que o cosseno de 330, porque convertendo o ângulo em radianos 11π sobre 6 para graus é 330. Mas, para descobrir o valor desse ângulo, eu sempre tenho que jogar a determinação do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, quanto que é o ângulo? Alfa. E no quarto quadrante, quanto que vale? 360 menos alfa. A diferença aqui, que é 360 menos 30, vai dar 30 graus. Então, o ângulo que a gente está falando, o ângulo alfa, é 30 graus. Como ele está perguntando que é cosseno, eu tenho que lembrar que cosseno é positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto. O valor que eu quero, que o ângulo 330, eu descobri que é um ângulo congruente de 30, ou seja, tem a mesma medida, significa que o valor do cosseno dele também vai ser igual. O cosseno de 30 é igual a quanto? É raiz de 3 sobre 2. Só que, como 330 graus está no quarto quadrante, significa que o seno, ele é negativo. Portanto, ficou aqui. Não é que é lindo? Printem, por favor, próximo caso. Vamos lá. Agora que a gente já conseguiu desenvolver os valores com respeito a o que é seno, o que é cosseno, eu queria só passar os olhos rapidamente pela ideia do que é tangente de um ângulo, tudo bem? Por exemplo, vamos colocar aqui, eu coloco aqui tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Essa raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 é 1,7 dividido por 3, isso aqui vai dar 0,57, tá bom? Por que é 0,57? Como é que você chega a esse 0,57? Na verdade, é bem simples. Observe esse desenho que eu fiz do ciclo trigonométrico aqui. Essa reta que está aqui à direita, passando no eixo X, apenas tocando aqui nesse ponto, chama-se reta tangente. É por isso que o nome é tangente, porque é uma reta imaginária que passa tangente ao ponto 00, aliás, ao ângulo 0 no eixo X. Por isso que o nome dela é tangente. E é uma reta, pelo menos à direita, ela vai de baixo para cima, e à esquerda é o contrário, ela vai de cima para baixo. É assim que funcionam as tangentes. Dito isso daqui, eu tenho um ângulo alfa qualquer. O ângulo alfa que ele está perguntando aqui é o ângulo de... Eu coloquei como referência 30 graus, por exemplo. Essa medida, que deu raiz de 3 sobre 3, é a medida, senhores, deste ponto até este ponto aqui, que vai dar raiz de 3 sobre 3, que equivale a 0,57. E, portanto, só existe tangente enquanto eu puder fazer o prolongamento dessa reta até a reta tangente. Vocês estão entendendo?
Por exemplo, o ângulo aqui de 99 é de 89 graus. Vai ser na reta tangente lá em cima, mas vai tocar na reta tangente. É por isso que nos ângulos de 90 graus e aqui no 270 graus, ou também conhecido como π/2 e 3π/2, não há tangente. A tangente, como já falei para os senhores, é tangente de alfa, sempre é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Como nós sabemos que nos quadrantes, deixa eu colocar aqui embaixo que eu relaciono aqui para vocês. Que é o seno, cosseno. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, o seno é positivo. Então, positivo, positivo fica positivo. Valores de tangente, né? No segundo quadrante, negativo e positivo vai ficar negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, a tangente no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, ela é positiva. E no segundo e no quarto quadrante, ou seja, nos quadrantes pares, ela é negativa. É bem interessante a maneira como é que se relaciona. Dito isso, nós podemos escrever os valores notáveis da tangente. Os valores notáveis da tangente são relativos aos ângulos 0, 90, 180, 270 e 260. Deixa eu escrever aqui embaixo, por favor. Os ângulos que nós vamos analisar para a tangente são esses daqui. 0, π/2, π, 3π/2 e 2π. Dito isso, vamos lá. Quanto que é a tangente de 0? Não esquece que tangente é uma reta que passa tangente ao ponto 0 para cima desse lado e que passa tangente aqui para baixo desse lado. Quanto que é a tangente de 0? A tangente de 0 vale 0, tá aqui, começa no 0, né? Quanto que é a tangente de π/2? A tangente de π/2 é exatamente esse ponto aqui. Esse ponto, ele nunca vai poder ser jogado aqui para a reta tangente. Então, o que acontece? Para esse caso, ela não existe. Ela não é definida para ele. Quanto que é a tangente de 3π/... Quanto que é a tangente de π? Tangente de π/π chega exatamente aqui nesse ponto, vale 0. Quanto que é a tangente de 3π/2? A tangente de 3π/2 nunca vai conseguir tocar no eixo tangente. E, de novo, ela não existe, ou seja, não é definida. E, finalmente, quanto que é a tangente de 2π? Está bem aqui em cima no ponto, vale 0. É bem interessante, bem legal para a gente colocar isso daqui. Então, podemos colocar aqui, eu quero que vocês até tirem um print. Isso aqui é a tabela dos ângulos notáveis relativos à tangente. Tira um print, por favor. Agora você está olhando? Não viu essa? Tá ótimo, vamos lá. As simetrias que eu coloquei aqui rapidamente para vocês é lembrar como é que você consegue achar todos os ângulos. Se aqui é π/4, aqui vai ser quanto? Se aqui é o ângulo alfa, aqui vai ser quanto no segundo quadrante? Π menos alfa. Aqui vai ser quanto? Π mais alfa. E aqui vai ser 2π menos alfa. Não é complicado lembrar. Não é nem um pouco complicado colocar. Dito isso daqui, podemos ir finalmente para a parte final,
que é o estudo da função cosseno e o estudo da função seno, que são as funções trigonométricas que vão ser pedidas de vocês. Vamos lá? Continuando, começando, finalmente terminando trigonometria. A função seno significa f de x igual a seno de x. Lógico que eu posso somar, subtrair com um monte de coisa aqui, mas é essencialmente isso. O que é o estudo de uma função? Nós aprendemos lá no primeiro ano que função é quando você consegue relacionar o valor de x para y. Para cada elemento de x, eu tenho um elemento de y. E só existe função, essa que é a verdade, quando para cada elemento de x eu consigo me relacionar para um elemento de y. Por que isso é verdade? Por que isso é verdadeiro? Porque a função ela tem limites de valores que podem ser correspondidos. Como eu já falei anteriormente para vocês, observe aqui todos esses valores. Eu coloquei todos os valores básicos. 0, π sobre 6, que é 30 graus, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, π. Eu coloquei todos os valores possíveis e também os valores congruentes, tá bom? Disso. Só um minuto, por favor. Carla, sim, sem o menor problema, tá? Eu vou mandar para você, mas não esqueça que tu já está nas aulas do material de terceiro ano, tá bom? Eu vou te colocar nas outras, ficou faltando do primeiro e do segundo ano e já vai ficar com o assunto completo. Então, quando você coloca todos os ângulos possíveis, que na verdade são todos os ângulos congruentes que existem dentro do ciclo trigonométrico, você consegue relacionar para os valores de seno e cosseno e consegue fazer essa tabelinha aqui. Olha como ela é linda, não é verdade? Ela começa no 0 e o valor máximo que ela atinge vai ser quanto? O limite superior é igual a quanto? 1. Ela desce, pega no 0 de novo e até chegar a esse limite inferior que é quanto? Menos 1. E é isso que é interessante, porque o conjunto imagem de uma função trigonométrica, pelo menos a base dele, são sempre os valores compreendidos entre menos 1 e 1. De novo, o limite da função são os valores que a função ela pode vir a ter, que são os valores de seno. E eles sempre são relacionados entre o intervalo entre menos 1 e 1. Tá bom? Beleza. Só um minuto aqui, rapidinho. Carla, eu vou te ensinar depois como é que faz para ver isso. Seja como for, abra o teu WhatsApp no computador, normal, tá bom? E em seguida faça esses materiais todos pelo teu notebook, tá bom? Se não conseguir fazer isso, né? Só Jesus na causa, né? Nós dizemos que essa função, observe que ela pega um valor máximo, depois pega um valor mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Nós dizemos que, portanto, a função seno é uma função periódica. Então, o que nós vamos fazer nesses problemas aqui é descobrir para quais valores uma função ela pode existir. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, para que exista essa função seno? Para que uma função seno de x exista, o que tem que acontecer? Aí você fala, Henrique, x pode ser um monte de valor aí. Eu sei de uma coisa, que a função seno, não o valor de x, tá? A função seno tem que compreender entre os valores de menos 1 e 1. Perfeito, né? Aliás, perdão, menor ou igual a 1, menor ou igual, 1 menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, os valores de seno sempre têm, para o seno poder existir, eles terão que estar compreendidos entre menos 1 e 1. O valor do seno. Tomem cuidado, por favor. É uma diferença sutil, mas é fundamental.
Os valores de X são vários, né? Pode ser 0, pi sub 3, Shakira, Beyoncé, não importa, tá bom? Agora, os valores que seno podem vir a compreender sempre são dentro desses intervalos reais, porque são os valores relativos a que o seno, o máximo que ele pode ter, que é 1 em cima e menos 1 embaixo. E todas as possibilidades estão dentro desse intervalo. Dito isso, vamos aplicar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei todos os ângulos possíveis. Se vocês quiserem tirar print desse daqui, não esqueça que essa aula vai estar disponível depois para vocês, né? Se bem que eu vejo que tem 4 visualizações depois que eu mando para vocês, mas tudo bem. Então, são todos esses casos. Agora, vamos fazer a aplicação dele em termos de exercício. E como é que isso se relaciona, tá bom? Ficou faltando anotarem alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Nicolas, conseguiu entender? Vini, Ricardo, querido, conseguiram entender? Sim, Henrique. Cristóvão, Sim. conseguiu entender? Meninas, me dê só um minuto rapidinho, por favor. Tenho que falar com uma aluna muito querida aqui. Yara, querida, quantos anos, tudo bem? Por que tu não me atendeu, rapaz? Estou querendo falar contigo desde de manhã. Tá bom. Tá bom, Yara, presta atenção. Eu vou ligar para ti 4 horas, tá bom? Quero que tu me atenda. Que eu tô terminando uma aula aqui, eu já falo com você pra gente organizar nossas atividades, tá bem? Tu me ouviu? O que? Eu não ouvi. 4 horas, eu quero que tu me atenda. Aí a gente vai fazer as atividades, tá bom? Abraço, tchau. Me desculpe, meninas, é minha querida aluna Yara. Já vamos lá aqui, por favor. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Marcela, tu que vai ser meu guia. Tu tá me ouvindo? Tô, Henrique. É que saiu daqui a telinha, o íconezinho de gravação. Determine os valores reais que M pode assumir para que exista um número real que satisfaça essa igualdade. Qual igualdade? Seno de x igual a 2m menos 3. Seno de x igual a 2m menos 3. Achar os valores de m que satisfaçam a igualdade significa achar os valores de m que satisfazem a condição de existência de um seno. A condição de existência de um seno. Só um minuto. Os links foram mandados para o seu e-mail, conforme eu já havia falado anteriormente, porque eu te coloquei nos nossos grupos, tá bom? Então, quais são esses valores aqui? Aí você tem que dizer assim, quando é que um seno existe? Quando os valores de um seno existem quando o menos 1 menor do que seno de x, que é menor ou igual a 1. Então, podemos dizer que menos 1 menor ou igual a 2m menos 3, que é menor ou igual a 1. Aqui, como vocês podem analisar, são duas equações, né? Nós temos a equação A, que significa (2m menos 3) menor ou igual a menos 1. Temos a equação B, 2m menos 3 menor ou igual a 1. Todo mundo entendeu porque eu coloquei desse jeito? Não esqueça que o menor ou igual tá virado aqui para o 2m, é por isso que eu coloco assim, todo bonitinho, tá? Vai ficar quanto? 2m maior ou igual a menos 1 mais 3. 2m maior ou igual a 2. M maior ou igual a 1. 2m menor ou igual a 1 mais 3. 2m menor ou igual a 4. M menor ou igual a 2. Então, essas são as respostas. Qual a resposta? Vamos colocar aqui análise gráfica, bem simples, né? Maior ou igual a 1 significa que são os números maiores do que 1 para cá. O gráfico 2, qual vai ser? Menor ou igual a 2, bolinha fechada em 2, que são esses gráficos aqui.
A resposta certa são os pontos em que os gráficos são iguais. Os gráficos são iguais entre 1 e 2. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução é que M tem que pertencer ao conjunto de números reais, tais que as respostas estão compreendidas no intervalo menor ou igual entre 1 e 2. Chique, não é verdade? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Anotem, por favor, tirem print. Só um minuto, por favor. Meninos, me deem 60 segundos, tá? Que eu tenho só que mandar material aqui, tá bom? Aquele link que eu mandei anteriormente para ti é de uma aula ao vivo que eu estou passando agora. Eu já entro em contato contigo às 4 horas, tá bem? A gente já organiza tudo. Bom, ficou alguma dúvida naquilo que eu expliquei ou que eu falei aqui? Muito bem. Vamos fazer mais uma para fixar? Nota, por favor. Questão letra C. Determine os valores reais de M para os quais as seguintes equações tenham solução. Então ele fala na letra C aqui. Ele fala seno de x igual a m ao quadrado menos 1. Seno de x é igual a m ao quadrado menos 1. O que significa isso? Ele quer saber quais são os valores de m que tornam essa solução verdadeira. Então vai ficar quanto? Menos 1 menor ou igual a seno de x, que tem que ser menor ou igual a 1. Então, menos 1 é menor ou igual a m ao quadrado menos 1, que é menor ou igual a 1. Qual é a primeira equação? A primeira equação é essa daqui, né? M ao quadrado menos 1 menor ou igual a menos 1. Qual é a segunda equação? M ao quadrado menos 1 menor ou igual a 1. Então, vai ficar como esse cálculo? Vai ficar m ao quadrado maior ou igual a menos 1 mais 1. M ao quadrado maior ou igual a 0. Tá bem simples, tá bom? M ao quadrado menor ou igual a 1 mais 1. M ao quadrado menor ou igual a 2. M menor ou igual a mais ou menos raiz de 2, tá bom? Só um minuto. Se você tiver com o teu Google Classroom da escola, não vai abrir, porque é plataforma privada, tá bom? Tem que ser o e-mail normal que o seu pessoal, tá bom? Verifique se está aberto isso daí. Então, são esses valores que eu achei. Vamos analisar essa equação, esses valores aqui? Só um minuto. Agora que nós já temos esse daqui, podemos fazer a análise da primeira equação, né? A primeira equação é uma função do segundo grau, bem fácil, né? Qual foi a raiz que eu achei? A raiz que eu achei foi 0. 0 é bem fácil aqui. Função para cima, né? Concavidade voltada para cima. Aqui é positivo. Ele quer os valores maiores do que 0, então tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Positivo. A segunda equação qual é? A segunda equação é m, aqui deu mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2 aqui fica menos raiz de 2, positiva.
que vai ficar mais raiz de 2. Essa função é positiva também, com cavidade voltada para cima. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Que valores ele quer? Ele quer os valores menores. Menor significa os valores negativos, que são os valores que ele quer exatamente aqui dessa função. E aqui ele quer os valores positivos, que são todos, né? Menos o zero. Então, é o ponto que o gráfico é igual. O gráfico é igual entre menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Ficou bem simples essa. Vai ficar como? Solução. Vai ficar x pertence a reais, tal que menos raiz de 2 sobre 2 é menor ou igual a n, que é menor ou igual a raiz de 2. Não é difícil, não. Alguma dúvida aqui no que eu expliquei? Alguma dúvida aqui no que eu falei? Perfeito. Próximo, por favor. Já. Letra D. A pergunta do problema é 4m mais seno de x igual a 1. Resolva essa equação. Simples, né? Tu vai isolar o seno de x. Seno de x é igual a quanto? 1 menos 4m. Podemos fazer direto agora, já que já estamos craques nisso. Aqui vai ficar quanto? Menos 1 menor ou igual a 1 menos 4m. Não esquece que toda função de seno tem que ser números compreendidos. Já toda função de seno são números compreendidos entre menos 1 e 1. É por isso que eu escrevo dessa forma, tá bom? Então, qual a primeira equação? A primeira equação é 1 menos 4m menor ou igual a menos 1. E a segunda equação, qual é? A segunda equação é 1 menos 4m menor ou igual a 1. Então vai ficar quanto? Vamos fazer o cálculo. Menos 4m maior ou igual a menos 1 mais 1. Menos 4m maior ou igual a 0. Multiplica aqui por menos 1, é claro. M é menor ou igual a 0. Primeira resposta. Segunda resposta. Menos 4m. Deixa eu colocar aqui caneta azul. Eu cometi um erro aqui de cálculo, não foi? E ninguém me falou nada. Ricardo, tu não percebeu esse erro de cálculo, não? Chuva, eu tô comendo. Esse tipo de informação. Desliga essa porcaria do microfone. Vamos lá, continuando aqui. Vai ficar quanto? Menos 4m. Ai, meu Deus do céu. Multiplica por menos 2. Menor ou igual a 1 sobre 2. A segunda, qual vai ser? Menos 4m menor ou igual a menos 1. Menos 1, beleza. Menos 4m menor ou igual a 0. Multiplica por menos 1. M maior ou igual a 0. Vamos fazer a análise gráfica dessas respostas. Espero que tenha ficado claro que nessas equações de equações trigonométricas vai ser necessário que a gente domine os conceitos de inequações do primeiro e segundo grau. Os que tiverem dúvida, por favor, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, revisem a nossa aula lá da plataforma, tá bom? Então vai ser como? Gráfico número 1 vai ficar esse daqui, né?
M menor ou igual a meio. Menor ou igual a meio, bolinha fechada, em 1/2. Menor ou igual a meio, beleza, são esses números aqui. Segundo caso, maior ou igual a zero. Zero está aqui, maior ou igual a zero. São esses números aqui. Qual a resposta certa? A resposta certa são os pontos em que os gráficos são iguais. E onde esses gráficos são iguais? Entre 0 e 1/2. Então, qual é a resposta? Solução. M pertence a reais. Tal que a resposta é o número compreendido entre 0 e 1/2. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado em ladeira. Alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei? Bacana. Vamos lá. Além dessa parte de aplicação direta, que é o que nós chamamos de resolução da questão, com seno e cosseno, ele vai também pedir para a gente relacionar um treco chamado período. Então, eu vou querer que vocês façam comigo aqui para a gente poder entender essa ideia, tá bom? Acho que vai ter espaço suficiente, sim. Já, continuando aqui. Seja f uma função definida de R em R, ou seja, para cada valor de x, eu vou achar um valor de y, e esse valor de x e de y são reais. A função definida por y igual a 1 mais 3, multiplicado pelo seno de abre parênteses de 2x menos π/5. Obtenho o domínio, obtenho um conjunto imagem, obtenho o período dessa função. Parece complicada, mas na verdade é bem simples essa questão. Ele fala que essa função ela é real. O que significa isso? Significa que esse número que a gente está trabalhando, esse valor relativo ao seno, ele tem que existir, esse pobre coitado. O número 1 aqui na frente, depois eu me preocupo com ele, tá bom? A questão mesmo é o seno. O seno, ele tem que existir. Para que esse seno exista, ele tem que ser real. O que significa um seno real? O que significa um seno válido? Um seno real, um seno válido, significam os valores de x, aliás, os valores de seno, perdão, que estão compreendidos entre menos 1 e 1. Então, vamos lá. Primeira regra, temos que verificar a condição de existência desse bendito, desse seno. Então, menos 1 tem que ser menor ou igual a seno de... Quanto, meu Deus? Qual a diferença entre uma mulher casada e a solteira? Só um minuto, por favor. Me chamando aqui, só um minuto, por favor. Menino, só um minuto aqui que deu uma pequena travada aqui na minha tela. Só um minuto, tá? Por favor. A internet tá ruim? Travou minha tela. Só um minuto.
Só um minuto, pessoal. Aquela questão, eu ia colocar um gráfico e ia surgir nela. Só que todas as vezes que eu estou colocando na questão, ela está travando. Eu não sei por que está acontecendo isso, tá bom? Me desculpem. A gente vai continuar a aula aqui a partir da parte de função cosseno, tá bom? Aquilo lá depois eu vou escrever e mandar para vocês. Muito bem. A função cosseno é o mesmo raciocínio. Nós temos que trabalhar para achar os valores que tornem verdadeiro essa função, que é chamada função cosseno. Nada espetacular. Os valores relativos ao que nós chamamos de função cosseno estão todos aqui relacionados aos ângulos básicos, tanto os notáveis quanto os congruentes dos notáveis. Quando você faz essa relação, você consegue um gráfico parecido com esse. Tome cuidado que, no caso da função senoide, de uma estrutura senoidal, aquele que nem curva, né? Inclusive, as ondas que nós estudamos no segundo ano, são todas ondas senoidais. A função cossenoide é um grande vale. Observe aqui que ela varia do valor máximo, que é 1, para o valor mínimo, que é menos 1. Nesse sentido, o seno e o cosseno são iguais, porque o seno, dentro do eixo x, tem um valor máximo que vale 1 e o valor mínimo que vale menos 1. O gráfico é parecido com esse. Quando você tem essa estrutura aqui de gráfico, você observa aqui que ela é muito parecida com a função senoide. A diferença é que os valores de 2π, tá vendo? E 0 valem 1. Bom, dito isso, como é que fica em termos de exercício? É o mesmo raciocínio. Nós temos que pegar os valores que tornam verdadeira essa função. Quando é que um seno, ele é verdadeiro? Vamos verificar agora. Determine os valores reais de m para que exista um número real que satisfaça essas igualdades. De novo, o cosseno, para poder existir, como eu já falei anteriormente, dentro aqui do signo trigonométrico, são valores que variam de menos 1 até 1. Então, esse cosseno, para poder existir, é menos 1 menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1. Então, vai ficar menos 1 menor ou igual a 2m mais 5 menor ou igual a 1. Qual a primeira equação? A primeira equação é 2m mais 5. Vai ser o quê? Menor ou igual a menos 1. Vai ficar 2m maior ou igual a menos 1 menos 5. 2m maior ou igual a menos 6. M maior ou igual a menos 3. Poxa, isso aqui foi legal, foi bem simples. Agora essa outra, como é que vai ficar? Parte 2. 2m mais 5 é menor ou igual a 1. 2m é menor ou igual a 1 menos 5. 2m menor ou igual a menos 4. M é menor ou igual a menos 2. Aí você vai fazer análise gráfica bem legal, bem simples, tá? Olha, o pessoal que está com dificuldade de análise gráfica, eu sugiro, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que revejam a aula de inequações do primeiro e inequações do segundo grau, por favor, tá bom? Quem vai ser o gráfico 1? Que valores ele quer? Maiores ou iguais a menos 3. Menos 3, fechou aqui, beleza. Quais são esses valores que eu quero? São esses. Qual é o outro gráfico? O outro gráfico é m menor ou igual a menos 2. Menos 2 está à frente de menos 3. Menor ou igual a bolinha fechada. São esses gráficos aqui. Juntando os dois, como é que vai ficar? Aqui. Qual a resposta certa? São os números compreendidos entre menos 3 e menos 2. Então, qual o conjunto de solução? M pertence a reais. Tal que menos 3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 2. Moleza, não é verdade? Bem tranquilo.
Como diz a Shakira de novo. Mas tudo bem, não tem problema não. Hoje ele está comendo, né? Bom, dito isso daqui, que nós já aprendemos como fazer e como montar isso, podemos ir para a parte final agora, para a gente encerrar, que são os cálculos de senoide e cossenoide, que sempre são pedidos nesses exercícios, tá bom? Vamos aplicar e jogar tudo que nós aprendemos nesse momento. Ele fala o seguinte aqui. Essas funções, quando eu falo função de seno, função senoide, cossenoide, função de cosseno, é só substituir valores, é bem simples mesmo. Ele fala o seguinte aqui. Sabendo que f de x é igual a 2 mais cosseno de x, com x pertence a reais, e g de x igual a 2 vezes x, onde x pertence a r, determine f quando x for igual a π sobre 3 e g quando x for igual a π sobre 2. Bom, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Ele falou f de x é f de π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 2 mais cosseno de π sobre 3. Quem é o cosseno de π sobre 3? O cosseno de π sobre 3 é o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vale quanto? Vale meio. Então vai ficar 2 mais meio. Então f de π sobre 3 vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. 5 sobre 2. Lindo, né? É isso que eu queria falar para vocês. Vocês vão utilizar todos os seus conhecimentos agora para fazer substituição simples. Eu, no final, que inclusive vai ser nossa última questão, eu escolhi uma questão de vestibular que ele pedia para fazer função senoide dentro de problemas. Ficou muito linda aquela questão, porque ela parece difícil, mas é muito fácil. A outra aqui agora. Ele quer g de π sobre 2. O que significa isso? Vai ficar 2 vezes seno, que vai ser igual a quanto? Π sobre 2. Substitui, use teus conhecimentos. Π sobre 2. 2 vezes. Quanto que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus. Seno de 90 graus vale quanto? Vale 1. Então, G de π sobre 2, aliás, é igual a quanto? É igual a 2. Mais fácil do que isso. Pois é. Alguma dúvida, senhores? É isso. Não é complicado. Vamos ter fé, vamos trabalhar, vamos estudar. Última questão do dia. Vamos dar uma lida aí. Marcela, como é a última questão, você faz as honras? Claro, cara. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica f de x igual a 900 menos 800 seno, enfim, aí, onde fx é o número de clientes e x a hora da observação. X é um inteiro tal que 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual a 24. Correto. Os números são as horas do dia, né? Correspondentes entre 0 e 24 horas. Continue, por favor. Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... Bom, primeira coisa, vamos tentar interpretar o que nós fazemos o problema, né? Isso aqui é uma função senoide. Eu sei isso porque tem um seno. Legal, né? Toda função senoide, ela trabalha com um valor mínimo e um valor máximo. A pergunta do problema, inclusive, é essa, né? Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo. Como ele quer saber a diferença entre as pessoas, a diferença que existe dentro de um dia completo, nós vamos fazer a interpretação bem simples. É como se fosse um valor de seno de x, é o valor do seno correspondente. O que significa isso? Significa que os valores, essa parte aqui,
só tem duas possibilidades para ela. Ou o valor máximo tem que dar 1, ou tem que dar menos 1. Por quê? Porque são os valores máximos de seno e cosseno. Então, essa substituição. Esse seno de x sobre π dividido por 12 é só para te enganar. A única coisa que tu tem que se preocupar aqui é lembrar que é uma função senoide. E para que seja uma função senoide, o que significa isso? O máximo dela vai ser quanto? 1 e o mínimo dela vai ter que ser quanto? Menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o valor mínimo, né? Vai ficar quanto? É como se fosse 900 menos 800 multiplicado por... Qual o valor mínimo? Isso aqui, 1, que é 900 menos 800, que vai dar 100 pessoas no mínimo. E o valor máximo dessa função, que vai ser menos 1. Ou seja, vai ficar 900 menos 800 multiplicado por menos 1. Vai ficar 900 mais 800. Esse aqui, meu Deus do céu. Que vergonha. 1.700. Então eu descobri que no mínimo eu tenho 100 pessoas entrando nessa loja e no máximo eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 1.700 pessoas entrando nessa loja. Qual a pergunta do problema? É a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes em um dia completo. É fácil, vai ser 1.700 pessoas no máximo, menos no mínimo, a diferença entre os dois são 1.600 pessoas. A primeira vez que eu fiz essa questão, fiquei olhando esse cara, não é possível. Não. O problema é que é desse jeito, a análise de função é bem simples, é só verificar a validade dela, quando a função, ela existe, tá bom? É muito legal isso daqui. Terminamos esse assunto finalmente, tá bom? Ele não está completo, porque no macro do nosso vestibular, ele não pede todas as possibilidades, ele só pede isso daqui mesmo. Tá bem tranquilo mesmo. As funções de identidade, se a gente não viu, a gente pode ver numa próxima aula, tá ok? Então é isso. O pessoal que assistiu nossa aula até o final, eu agradeço muito, tá? Espero que tenham anotado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Caso queira fazer parte do nosso trabalho com nossas videoaulas, com aulas particulares online para todo o país, é só entrar no contrato através do link. Eu agradeço e vamos continuar estudando. Abraço. Deixa eu desligar aqui a gravação.